Bom, pois é, eu fui apresentado como adesguiano com muito orgulho. Eu era do Jornal do Brasil quando a Adesg, em Porto Alegre, ofereceu uma vaga para o Jornal do Brasil. E aí o meu querido chefe lembrou de mim. E foi um curso inesquecível, em que eu conheci pessoas maravilhosas, inclusive porque eu fui designado para buscar no aeroporto os convidados, os palestrantes. Foi assim que eu conheci Osiris Silva, né? É um gênio da, não apenas da aeronáutica, mas da inventividade. Osiris Silva, generais que comandaram a ESG, que eu fui buscar e que se tornaram amigos para o resto da vida. Está aqui, ó, para não ter dúvida. Manual dos Cursos, ADESG, 1972. Eu lembro que o então comandante da cavalaria em Porto Alegre, o Egeu, Coronel Egeu de Oliveira Freitas, né? A gente fica lembrando desses nomes por inteiro, por resto da vida. E o Egeu me disse, na confiança, no segredo, que estava havendo guerrilha no Araguaia. Era um segredo, era secreto, né? Enfim, só para a gente lembrar dos tempos em que eu fiz a DESC. Tinha uma guerrilha no Araguaia, da esquerda, que recrutava jovens, principalmente em São Paulo. Eles embarcavam em Goiânia, no ônibus, e lá subiam para o norte de Goiás, né? E era a ideia maluca de fazer uma guerrilha como se fosse Mao Tse Tung e aumentando até tomar todo o Brasil. Não deu certo. Não deu certo, não podia ter dado, né? E eu fui aproveitando também, né, para vocês se transportarem para os meus tempos. Eu sei que tem gente aí que vai além de 1940, né? Deve ter gente aí de 1934, por aí, né? Eu sou da classe de 40. Bom, depois eu quero falar mais sobre essa história, mas eu fui assaltado pela vanguarda Armada Palmares, né? Algo assim. Vanguarda Armada Revolucionária Palmares, de que fazia parte a nossa presidente, Dilma. Ela não estava lá na operação, ela ficava na logística. Consta que ela nunca participou de operação. E no assalto ao Banco do Brasil, em Viamão. Acho que era 30 de março de 1970. E se eu tivesse reagido, teria levado um tiro. Quase me quebrou o externo com a pistola. O chefão, que era o Edmur, que depois fugiu para o Chile, e quando Pinochet tomou o poder do comunista Allende, e ele foi atravessar os Andes e não chegou do outro lado. Sumiu. Mas, enfim, só para vocês verem como era. Eu fui atrás, metido, né? Eu tinha um carmanguia, peguei um 32 do Banco do Brasil e fui atrás. Porque eu não tinha visto arma longa. Fico muito feliz em contar, eu fui da seleção de tiro lá em Santa Maria, que era uma senhora guarnição, né? Tiro de fuzil. Mas fui atrás com um revólver. Eu não tinha visto arma longa, só que eles tinham arma longa. E aí eu estava seguindo o caminhãozinho deles, era um F-350, e eles pararam o caminhão e subiram na carroceria apontando fuzil. Aí eu tive que fazer um cavalo de pau e ir embora, né? Mas, enfim, só para vocês saberem, no dia 31 de março de 64, eu era funcionário do Banco do Brasil, Encantado, e o prefeito, Adilar Giuseppe Bertual, foi à minha casa bater, disse, olha, o grupo dos 11 vai atacar a prefeitura, eles querem tomar as prefeituras para fazer resistência. E eu estou precisando de voluntários. Eu soube que você era da seleção de tiro do quartel, preciso de voluntário. Eu disse, tem arma, tem munição? Tem. Então, vamos lá.
Aí nós fomos. Aí o que eu quero contar para vocês é a demonstração do poder de dissuasão. Quando eles souberam que a prefeitura seria defendida, o que eles fizeram? Atacaram o padre vigário, padre Ernesto Alite, a tiros de carabina 22. Então, essa é a importância da arma, o poder dissuasório. Ontem, no discurso de posse, o Trump disse isso. Eu vou ter a maior força militar do mundo para acabar com todas as guerras. Olha, não se metam. Porque quem tem o poder não precisa usá-lo, não precisa usar a arma. Essa é a questão. Muita gente não sabe disso. Gente, eu disse para vocês que eu sou de 1940. Muita gente acha o brasileiro é cordial, como diz lá não foi Gilberto Freire, foi um parente aí do Holanda, né? Cordial, cordial. Será? Quando eu nasci numa ditadura Vargas, e governava por decreto-lei. Meu avô tinha um monte de decreto-lei lá que era guardar livro e precisava acompanhar a tributação. E eu não era desligado, não, desde criancinha. Minha mãe era muito politizada, era da UDN. Né? O meu pai, eu sei que na primeira eleição votou no IE do Fiuza, que era do Partido Comunista. A minha mãe votou no brigadeiro Eduardo Gomes. E eu acompanhava tudo isso. Só que a primeira eleição foi... Eu já tinha 5, 6 anos de idade. Então, eu assisti a derrubada do Getúlio Vargas, a chegada da tropa. Eu via chegar os vizinhos que tinham servido na Itália. Ele até é homônimo de um general que agora, se não me engano, está preso. Mário Fernandes. General Mário Fernandes, lá atrás. Acho que ela é artilheiro, talvez, porque lá em Cachoeira era muita artilharia. Era artilharia e comunicações. Engenharia também. Mas, enfim. E estava ele vizinho, marido da dona Mercedes, amiga da minha mãe. Então, eu ouvi as histórias dele da Segunda Guerra Mundial. Isso me tocou muito. Né? Tanto que eu fiz 3 vezes exame para a escola preparatória em Porto Alegre e sempre rodava em matemática. Resultado, a partir da última rodada, eu nunca mais tirei outra nota em todos os cursos que eu fiz que não fosse 10 de matemática. Né? Acabei aprendendo. E encontrei outro dia lá no BGP um general antigo, veterano, que me disse: por que você não se apresentou? Eu disse: como me apresentei? Eu rodei. Rodou coisa nenhuma, que eu vi o resultado. Eu disse: mas me informaram que eu rodei. Enfim, é o destino. Né? Por isso, talvez eu esteja aqui conversando com vocês. Então, eu vi a queda do Getúlio, eu vi a eleição do Dutra. Depois eu vejo o ditador de 15 anos de ditadura ser eleito pelo voto popular. Presidente, esse é o Brasil. Né? Aí o ditador não consegue ir até o fim. Não era como hoje, eram capangas que cuidavam da segurança do presidente. Aí o Gregório Fortunato comandou lá, vamos matar o jornalista Carlos Lacerda. E a aeronáutica tinha fornecido o Major Vaz. Eu passo lá na Toneleiro e fico olhando o número da casa. Foi aqui que aconteceu. Atiraram no Lacerda e acertaram no Major Vaz. Aí a aeronáutica fez uma justiça na base aérea do Galeão. Se chamou a República do Galeão. Né? E acabou que Getúlio teve um ultimátum dos chefes militares: renuncia. Não, eu renuncio depois de não sei o que. Não, renuncia agora. Aí ele se matou. Né? Então, matou-se Getúlio, foi uma festa lá na escola, não ia ter aula. Então eu vi um presidente se suicidar. Depois, toda aquela confusão. Foi no 11 de novembro, dia do meu aniversário, 15 anos, que o Lott resolveu interferir numa tentativa de impedimento da posse de Juscelino, que recém tinha sido eleito presidente da República com 36% dos votos apenas. Depois mudaram a legislação, tinha que ser metade mais um. Né? Abrindo um parênteses antes que eu esqueça, Golbery me dizia, meu grande guru, me dizia: olha, sabe qual é a importância de um voto? É porque é o voto do desempate. É o seu voto, é o voto do desempate. Todos os demais são supérfluos. Estão sobrando, não precisa. Basta um para desempatar, para ganhar.
Então, importância do voto. Aí assume Juscelino, e eu estava servindo e vi o lote na minha frente. Eu era cabo, estava na primeira linha, ele passando em revista na frente do Malé, né? E eu lembro que eu achei ele muito ruborizado. Eu não imaginava ele tão vermelho. Henrique Batista Dufles Teixeira Lott. Ganhou uma espada depois, espada de ouro, que disseram, por ter salvado a democracia na época. E a frase da época, gente, olha que o vice assumiu, foi para o hospital, o Café Filho, aí assumiu o Carlos Luz, teve que pegar o Tamandaré, acho que era um cruzador. Houve troca de tiro na saída da Bahia. Imagina o que aconteceu, né? Eu estou contando aqui tudo que você sabe, mas é só para refrescar a memória. E com tudo isso, né, volta, a palavra era volta aos quadros constitucionais vigentes. Eu já usei essa frase várias vezes agora, nesses dias, que é disso que a gente está precisando. Volta aos quadros constitucionais vigentes. Voltemos, pelo amor de Deus, a respeitar a Constituição. Não se respeita mais. O livrinho aqui, o Dutra, presidente, chamava isso de livrinho. A pronúncia dele era livrinho. Qualquer coisa ele consultava o livrinho. Eu tinha um exemplar, que era um terço desse. Eu era presidente do Centro Acadêmico na PUC e eu usava sempre no bolso. 1968, 69, porque a Constituição era respeitada. Era. Bom, assume Juscelino, entra Jânio Quadros, meu primeiro voto, Jânio, e ele renuncia em agosto de 61. Foi eleito em 3 de outubro de 60. E aí o vice era o oposto. E estava na China, comunista. Aí deu toda aquela confusão. E só para vocês saberem, o Tancredo me contou num café da manhã na casa dele que o Ernesto Geisel, que estava chefiando o gabinete lá dos chefes militares, falou com o Tancredo e pediu que ele fosse a Montevidéu convencer o João Goulart a aceitar o parlamentarismo. E aí o Jango veio, aceitou o parlamentarismo, depois fez um plebiscito para derrubar o parlamentarismo, assumiu e deu no que deu. Teve aquele discurso terrível, tudo isso eu assisti, aquele comício de 13 de março, em que o pior discurso não foi do Brizola, não, como todo mundo pensa. Foi do José Serra, presidente da UNE. Queria matar todo mundo. Por isso, jamais teria meu voto. Ainda que eu tivesse que votar no outro. Não, eu conheci, eu ouvi o discurso. Então, assisti 64, assisti ao Costa e Silva ter o derrame, assume a junta, né? AI-5, discurso do Márcio Moreira Alves, essas coisas mais recentes que estão mais frescas na memória, né? Cobri Geisel, vi a escolha de Figueiredo, eu não imaginava que fosse, eu achei que tinha que ser alguém parecido com Geisel, não, Geisel escolheu alguém bem diferente dele. Digamos, um porra louca que quisesse entregar o poder e não ficar segurando o poder. E eu servi ao Figueiredo, eu fui porta-voz dele. Ele tinha nas baias da residência do Torto a contagem regressiva. E ele me contou que foi lá um grande democrata, que está aí hoje ainda desfrutando da fama de democrata, foi lá propor que ele virasse a mesa e prorrogasse o mandato. E ele não aceitou. Entregou o poder. Só que não era para a pessoa certa, ele não entregou. Ele entregaria se fosse para a pessoa certa, Dr. Ulisses Guimarães. Porque na falta de Tancredo, e Tancredo morreu, digamos, eu não vou dizer que foi porque quis, mas foi por responsabilidade própria. Um dia depois de ter sido eleito pelo colégio eleitoral, o mesmo colégio eleitoral que elegeu todos os presidentes da Revolução,
Eu não sei por que lá na prefeitura de São João del Rei, o prefeito petista lá de trás tirou as fotos de todos os presidentes militares e deixou do Tancredo, que foi eleito da mesma forma, né? Ganhou do Maluf. Assim como Geisel ganhou do Dr. Ulisses, Figueiredo ganhou do Euler Bentes, né? Mas, enfim, o que eu queria contar é que Tancredo foi diagnosticado com um quadro de abdômen agudo no primeiro dia depois de eleito e pediu silêncio para o doutor Renault. O doutor Renault me contou, era o médico da Câmara. E foi embora viajar, 37 graus em Mato Grosso, logo em seguida, 7 graus na Europa. Imagina, ele já com infecção. Voltou por Washington, foi ao dentista, estava com dor de dente, o dentista olhou, examinou, procurou. Não, o senhor não tem dor de dente, não tem nenhuma infecção no dente. O senhor deve estar com uma infecção mais grave, generalizada. Ele tomava tudo que era antibiótico que aparecia, por conta própria. Quando o doutor Pinheiro da Rocha abriu a barriga, já estava... O doutor Pinheiro me contou que ele foi lá buscá-lo, ele quis vir deitado no banco traseiro de uma Opala para ninguém ver, porque ele tinha sido convencido, segundo consta pelo Kurt Pesek, que se ele demonstrasse fraqueza, podia haver golpe militar. Tinha até uma pista em Unai pronta para ele fugir. Mas não era. Ninguém ia fazer golpe militar. Ele teve o apoio, não exatamente o apoio, mas todo mundo sim, senhor. Só que aí, em vez de assumir doutor Ulisses, como dizia a Constituição, na falta do presidente, assume o presidente da Câmara, que convoca eleições em 90 dias, e já seriam diretas, porque havia passado a emenda das diretas, e havia chance de o Brizola ganhar a eleição. E o general Leônidas ligou para o Sarney e disse: boa noite, presidente, ou bom dia, presidente. Estava entronizado Sarney. Aí, quer dizer, já começou assim. Esse é o Brasil que a gente está vendo. Por isso que o Figueiredo não entregou. Saiu, foi embora. Como agora, Bolsonaro não entregou porque não estava conforme com o sistema de apuração que não obedeceu à transparência prevista no artigo 37 da Constituição. Cortes europeias dizem a apuração tem que ser entendida pelo dono do voto, pelos donos do voto. Claro, óbvio, eu quero saber como está sendo computado o meu voto. Bom, o que mais que eu... Então, eu vivi isso. E quando eu nasci, gente, esse livro aqui estava estourando no mundo inteiro. 16 traduções no mundo, best-seller. Brasil, País do Futuro. Stefan Zweig, um dos maiores escritores da época, austríaco, judeu, fugiu da Áustria para não ir para Auschwitz e veio para o Brasil e se apaixonou pelo Brasil. E o nome foi cunhado como a grande palavra de força. Brasil, País do Futuro. Eu ouvia isso na escola. Ouvi durante todo o curso primário. Ouvi durante todo o curso ginasial. Ouvi durante o científico. E continuo ouvindo até hoje. Brasil, País do Futuro. Mas que diabo de futuro que não chega nunca, meu Deus. Eu estou com 84, vou fazer 85 esse ano, e o futuro não chega. Que diabo de nação somos nós que não queremos o futuro? Que masoquismo é esse? Olha a diferença. Ontem eu ouço Trump dizendo: inicia-se hoje uma era de ouro. É a glória americana, dos heróis americanos, dos pioneiros americanos, dos aventureiros americanos, dos inventores americanos, dos centenas de prêmios Nobel americanos, e nós não temos nenhum. Masoquismo? Eu acho que, não sei se vocês estão vendo o meu ídolo aí atrás, o Sigmund Freud, né? Ele chama isso de masoquismo. O prazer
em sofrer. O que é isso? Resultado de eleição, parece que a gente tem prazer em sofrer. Ou será que a gente sofre de acefalia ou anencefalia? Meu Deus, abundantemente noticiado, mensalão, o Lava Jato. E a gente continua votando nos autores condenados que devolveram o dinheiro, assinando embaixo a confissão. O dinheiro nosso, de estatais nossas. Não temos amor próprio. É masoquismo mesmo. Inclusive heróis. Temos heróis e não os cultivamos. Não nos faltam heróis. Temos até heróis contemporâneos. Eu cito o Amir Klink, por exemplo. O sujeito atravessa o Atlântico Sul remando, sozinho, da Namíbia até a Bahia. E não cai um pedacinho de papel picado sobre ele, na Avenida Paulista ou na Avenida Rio Branco, ou na Afonso Pena, ou na Borges de Medeiros. O que é isso? Imagina se ele se chamasse Emil Klink. O que haveria na Quinta Avenida? Mais um herói americano, desfilando de Cadillac, aberto, com o presidente lá saudando, caindo papel picado dos prédios. Nossos heróis aqui, meu Deus. Hoje eu escrevi, sai nos jornais de amanhã, Macunaíma. Ai, que preguiça. Eu sou esperto. Viva, o sujeito é muito bom, tapeou todo mundo. Pô, ele é mentiroso. Como assim? Não é divertido conviver com mentiroso. A gente não liga mais para a lei. Eu, felizmente, tive um avô de descendência alemã que me ensinou a me portar na rua, a me portar em público, a caminhar na calçada. A gente não sabe nem caminhar na calçada, meu Deus do céu. A gente entra numa esteira de aeroporto e pensa que está fazendo um ride na Disney. A gente sai, fica parado. Chegou na esteira, fica parado. Atrapalha todo mundo que quer caminhar, que tem horário para embarcar no avião. A gente chega no elevador, aperta o de subir e o de descer. Gente, o elevador foi inventado no século XIX ainda, a gente não aprendeu ainda a manejar um elevador. Jogar lixo no chão. Faz isso em país civilizado para ver. Ficar buzinando a toda hora. Eu sou um chato, né? Eu vou caminhar na praia do Rio de Janeiro, a pessoa para conversar no meio da calçada e não na borda. Atrapalha todo mundo. O sujeito vem de lá no sentido contrário. Eu digo, você é inglês para andar contramão? Eu não entendo. Nós queremos uma vida difícil para nós. Complicamos. O meu colega jornalista, que foi cobrir campeonato, não sei se foi Copa do Mundo ou o quê, estava em Berlim. Aí ele chegou tarde no hotel, disse que foi fechar a cortina, eram 2h, e tinha um menino de mochila parado numa avenida deserta, esperando o sinal abrir para pedestre. Ele disse, olha, o trouxa. Eu disse, não, ele aprendeu assim desde criancinha a ser civilizado. Ele não é trouxa. Isso está na medula dele. Ele não precisa pensar. Ele viu o vermelho e esperou o verde. Está na medula. Organização para viver bem. Ordem e progresso. Tem que sair da bandeira e entrar na nossa medula. Não é na nossa consciência, não. É na medula, mais abaixo. É aquilo que está na minha medula. Quando eu penso que eu vou entrar à direita ou à esquerda dirigindo, o meu braço vai fazer o sinal sem que eu comande. Mas, enfim, voltemos. A democracia tem que estar na nossa medula, para saber que democracia é liberdade, é respeito à lei, ao devido processo legal, ao pleno direito de defesa, ao juiz natural,
aos direitos, liberdade de expressão sem anonimato, liberdade de reunião, direito de ir e vir, que foram suspensos pelo Supremo. Com que autoridade? Ninguém está acima da Constituição, nem mesmo o Congresso Nacional, que tem poderes constituintes, pode mexer no artigo 5º, porque toda é cláusula pétrea. E o Supremo transferiu para os prefeitos o poder de suspender reuniões ou trânsito pelas cidades. Inventado pelo seu Fauci, que agora precisou de um indulto preventivo, que inventou essas coisas. Fica em casa, se reúne em casa para se contaminar a família toda, fique respirando o ar do seu próprio pulmão com aquele pano, pega essa vacina que não foi testada e dane-se. Não. Foi ele. Não me pegou, não. Eu só fui demitido da CNN porque eu vi minha mulher médica curar mais de 100, ninguém precisou ir para o hospital em 3 dias. É só usar ivermectina, hidroxicloroquina, zinco, vitamina D. Se tiver mais grave, aquele anti-inflamatório, não lembro agora. Eu via isso, eu via as pessoas no portão lá fora vindo agradecer, porque ela curava de graça. Aí eu disse isso na CNN, fui demitido na mesma manhã. Cadê a responsabilidade dessas pessoas que impediram o tratamento? Eu não vou contar nomes agora, mas um amigo meu, muito querido, 4 estrelas, morreu de Covid, sem precisar. Não vou dizer não para não atingir ninguém. E eu tentei. Fui até o Ministério da Defesa para ver se ele interferia, mas não conseguiu. Não foi tratado. Né? Porque tinha que seguir a Intuba. Meu Deus do céu. Que horror que fizeram. Por fanatismo. Só para contrariar o presidente da República. Então, quebraram a cara. E tem gente que chama os outros de terraplanista. Eu conheço uma pessoa, e vocês conhecem, todos vocês conhecem, que foi a Cuba como deputado, voltou via México, fazendo escala em Lima. Aí o ministro conselheiro de lá recebeu a ordem, isso o ministro conselheiro me contou, do embaixador: olha, receba esse deputado, ele está passando por aqui, eu não vou poder recebê-lo, faz uma recepçãozinha aí na tua casa. Ele morava no último andar, lá no Miraflores. Quem conhece Lima? Miraflores fica no alto de uma não é ravina, meu Deus. É uma queda assim, de mais de 100 metros. Daqui a pouco me vem o nome geográfico, ou topográfico. E se vê o Pacífico na frente. Ele estava na sacada do último andar, olhou. Disse, puxa vida, imaginar que do outro lado é a África. Aí o ministro conselheiro, meio sem graça: deputado, não, aqui é o Oceano Pacífico, do outro lado é a China. Aí ele viu o deputado se agarrando no guarda-peito e se pondo na ponta dos pés para ver se via a China.